enquanto, durante um bom tempo ainda, talvez, esse seja o novo normal. Acho que a Cíntia tem, ó. Bom dia, Cíntia. Esperando para gravar. Vamos começar. Bom dia, André. Oi, Tudo bom? gente. Vem dar uma olhadinha em vocês de câmera aberta. Tava com saudade. Quase todos, ó. Natália, Luísa, Tom, ainda não estão, mas tem. Maria Eduarda também tem. Eu tô aqui. O João tá entrando, André. Prof. Ô, prof, Oi, eu posso pegar meu estojo, já que ele está lá no primeiro andar. Beth. A Marina tá chegando, André. Tá vendo? Não, só aparece o João para mim. É porque como eu botei para gravar, ele tá travando. Ah, então eu vou ficar mais um pouquinho para ver se entra mais algum atrasado. Eu nem sei se o João conseguiu. Eu autorizei, O mas... João conseguiu, tá aqui. Ah, porque aqui para mim Só não aparece. abriu a câmera, né? A Natália também não. A Natália pediu calma, ela já ia abrir. O Gabriel também está abrindo o computador para poder... Oi, Maria Eduarda. A Luísa, agora eu tô vendo. Gente, não grava? Pra mim já está gravando há um tempo. Oi, André, bom dia. Oi, João, bom dia, tudo bom? E acho que isso é uma coisa para se observar. Então, depois não dá para reclamar, né? Se chega 10 minutos atrasado e o professor já está apresentando alguma coisa, corre o risco de ficar fora da sala de aula se o professor não conseguir ver a autorização. Então, esse é um horário é horário, a gente chega no horário para a aula. Se vocês chegam atrasado para a segunda aula lá na escola, vocês nem entram. É porque, assim, pode ser que só na sexta, nossas aulas começam às 9h20. Aí pode ser que tem pessoas que confundem os horários, que é 8h30, mas na real é 8h20. Ah, mas já não dá mais para confundir, né, Pedro? Já deu tempo de vocês saberem, né, Pedro? Desculpa, rapaz. Gente, estou esperando aqui para... Vou fazer outra coisa. Tá. Estou só esperando ver se grava aqui, porque para mim não está gravando ainda. Tá gravando já, André? Há um tempão. Tá gravando desde quando tu tentou. É? Porque para mim não apareceu ainda, vamos ver. Não, o Giovanni caiu. Deixa eu projetar, então. Vou trocar a tela. Vou mostrar para vocês o mapa que vocês já conhecem. E a partir dele a gente começa a falar, ok? Então, eu estava falando com a Sofia lá, quando a gente começou a entrar, os primeiros que entraram, e você já deve ter ouvido falar de algumas expressões do tipo gato persa, lindo, tapete persa, vocês talvez não tenham ouvido falar ainda, né? Mas tapete persa é um tapete bem famoso, né? Assim, o original é caríssimo, inclusive. Já ouviram falar de tapete persa? Eu só ouvi falar de tapete persa, não de gato. Gato persa, tu não ouviu? É lindo, procure depois no Google lá, as imagens do gato persa. É um gato bem peludo, assim, tem que ter um monte de cuidado com ele. Esses nomes, gato persa, tapete persa, porque vieram da Pérsia, da antiga Pérsia. Ela não existe mais hoje em dia. Hoje é o Irã. Fica onde hoje está, ficava, né? Onde hoje está o Irã, país. Aquela região ali, a hora que apareceu o mapa para vocês me avisam, tá? Aquela região ali era uma região desértica. É uma região de planalto. Deixa eu aumentar aqui. Ótimo. É uma região de planalto. O que é planalto, vocês sabem? Plano. É alto, né? Muito acima do nível do mar, assim, né? É como fosse um morro e plano. Um morrinho subiu e fica plano. Na verdade, não é necessariamente nem morro, nem plano, né? É acima do nível do mar, tá? Uma distância alta, assim, né? Com relação ao nível do mar. Planície está no nível do mar, o planalto está acima do nível do mar. E além de ser uma região de planalto, está longe do mar, né? Também era uma região desértica. Então era muito quente. O deserto do Irã, na verdade, ele chega até
Gente, o André saiu. Agora será que saiu? Ele deve ter caído. Deixa só, espera um pouquinho que daqui a pouco ele volta. Acontece também com o professor. Ô, Giovanni, já que tu estás aí, depois tu vai lá no particular comigo para a gente marcar uma prova que tu deixou de fazer? A de geografia? Eu não me lembro. Uma que eu já encaminhei para a família de vocês. Ô, Cíntia, Oi, as Maria tarefas Clara. as tarefas que faltavam foi só as que tu mandou ou tem mais alguma coisa? Não, eu vou mandar, por exemplo, as de artes que a professora me mandou ontem. Hoje à tarde eu vou mandar para todo mundo. A prof de artes também já disse pra gente. Mas daí os pais não sabem e tem gente que tenta dar um balão nos pais e daí fica complicado. Depois a nota vem baixa, né, por causa disso. Eu não dei balão por causa que a de artes eu não tinha nenhuma, mas aí eu tenho só da 20ª semana, 21ª, na verdade, que aí eu vou fazer hoje. Tá bom, mas tem todas as outras para fazer a tua, tá, Gabriel? Oi, gente, voltei, caí e voltei. E pior é que eu fiquei falando, dando aula, e nem tinha percebido que tinha caído. Tudo certo por aqui? Todos inteiros? Sim. Então vamos lá. Eu estava falando para vocês que o Planalto, aliás, estava falando do computador, né? Que o Planalto do Irã é do lado da Mesopotâmia, do lado direito da Mesopotâmia. Eu não estou conseguindo projetar a tela, quando eu projeto a tela está trancando, tá vendo? Do lado direito da Mesopotâmia é uma região de planalto e desértica. Ali é chamado de Planalto do Irã. E ali vai se fixar um povo chamado de Persa, né? Outros povos se fixaram ali também. Tinha um povo com um nome bem estranho, inclusive. Medos. Tipo Medos. Ficava mais para cima um pouquinho, mais para baixo tinha os persas. E lá por volta do ano 550, olha como a gente está chegando perto de Cristo. Do nascimento de Cristo. No nosso calendário, né? Por volta do ano 550, o rei de uma das cidades persas, eram várias cidades, eram cidades-estados. Lembram desse conceito? Cidade-estado? Todos lembram do conceito de cidade-estado? João, o que é uma cidade-estado? Oi, André, fala de novo. O que é uma cidade-estado? Tu lembra? Cidade-estado? Isso. Uma cidade, um estado. E? Cidade-estado. Pedro, lembra, Pedro? O que é uma cidade-estado? Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que é uma cidade, é um estado que não tem cidade. Não exatamente. Ô, Luísa, tu tem câmera? O João também tem. Gabriel. Quero ver vocês. Matar saudade. Fala, Ô, prof, Giovanni. Cidade-estado é quando o país governa várias cidades que Isso aqui é uma frase mixada. um país com vários governos. Porque, na verdade, não forma o país. Explica aí, Duda. Pedro, está prestando atenção? João, está prestando atenção? Tem governo próprio. Cada cidade tem o seu próprio governo, eles não formam um país. Ok? Elas são separadas. É como se cada cidade fosse um país. Então, os persas migraram em algum momento da história, que a gente não sabe exatamente quando foi. Prof, eu só tenho Só uma um pouquinho, dúvida. Maria. Só um pouquinho, já te deixa lá. Os persas migraram para aquela região do Planalto do Irã em algum momento. Eles acabaram não conseguindo ir além porque tinha a Mesopotâmia. A Mesopotâmia já era ocupada. Óbvio que eles quereriam ficar na Mesopotâmia. É uma região fértil, a região da Suméria, tem rio. Se não tivesse ninguém, eles ficariam ali. Mas eles não conseguiram avançar,
acabaram ficando no Planalto do Irã, que é uma região desértica, calor de 40 a 50 graus. No deserto do Irã chega a 50 graus, e montanhosa, né? Acabaram formando ali várias cidades. O processo de formação das cidades, vocês já conhecem, a gente já estudou. O povo se fixa, divide as atividades, uns plantam, outros fazem cerâmica, outros protegem, outros rezam. Daqui a pouco cresceu tanto aquela sociedade que vai surgir um líder, um chefe, um rei, para o grupo. E daí surgiu uma cidade-estado. Eram várias cidades-estados. O que unia elas? Língua e religião. Fala, Lu. Luiz. Cultura. Eles Boa. falavam Eles falavam o mesmo idioma. Eles falavam a língua persa. Ok? Então, ainda que eles fossem, cada cidade, estado, fosse um país, tinha o seu próprio governo, né? Suas próprias leis, suas próprias regras, os impostos eram diferentes, eles tinham uma coisa em comum. Né? A língua e a questão cultural, né? Os mesmos deuses. Afinal de contas, eles têm a mesma origem. Tá? Oi, Maria. Ô, prof. Mas se cada um era uma cidade, como é que eles falavam exatamente a mesma língua e tinham exatamente a mesma religião? Porque eles têm a mesma origem. Era um povo, Maria, que migrava de um lado para o outro. Era paleolítico. Chegou no momento que eles vão se fixar, vira neolítico. Isso a gente estudou lá no começo do ano, né? Oi, Marina, bom dia. Se fixaram, só que se fixaram em lugares diferentes. Um grupo ficou aqui, o outro grupo ficou mais lá, o outro grupo... Daí esses grupos vão aumentando. Então, eram todo um mesmo grupo que se separaram, cada em um lugar. E cada grupinho deu origem a uma cidade-estado. E acabaram não se juntando. Por que seria estado, prof? Porque estado? Estado é uma unidade. Ok? A palavra Estado representa uma unidade. O Estado brasileiro, a unidade brasileira, é governado por um presidente. O Estado brasileiro está oferecendo ajuda a Beirute, lá na Fenícia, que nós estudamos. Então, é uma unidade. Então, cada cidade é uma unidade. Cidade-estado. Entendeu? E daí, por volta do ano 550, o rei de uma das cidades, um cara chamado Ciro, o Ciro, vai juntar todas as cidades, vai dominar as cidades persas e vai fundar o reino persa. Possivelmente a cidade que ele governava era a mais poderosa, mais rica, e daí ele tinha um exército maior, vai dominar todas as cidades e formar o reino persa. E em seguida ele já domina, inclusive, o reino da Média, dos Medos, que ficava bem em cima deles, domina o reino da Média, dominou a Mesopotâmia. Aqui tem uma informação legal, para a gente juntar um povo com o outro. Quando Ciro dominou a Mesopotâmia, tinha um povo que estava escravizado ali. Quem era? Os hebreus. Os hebreus. O Nabucodonosor II, não é o que construiu o Jardim Suspenso. Não foi o que construiu o Jardim Suspenso, é o segundo. O Nabucodonosor II, quando invadiu lá a região da Palestina, escravizou os hebreus do reino de Judá e levou lá para a Mesopotâmia como escravos. O Ciro, quando dominou a Mesopotâmia, dominou os Medos, dominou a Mesopotâmia, ele libertou os hebreus do cativeiro da Mesopotâmia. Quem lê a Bíblia, ou quem é de uma religião que lê a Bíblia, com mais frequência, né? Isso está bem lá no comecinho da Bíblia, na parte fala da Gênesis, faz uma referência ao cativeiro na Babilônia. O cativeiro na Babilônia é na Mesopotâmia. O cativeiro dos hebreus na Babilônia. E daí os hebreus puderam voltar para o reino de Judá. Mas em seguida, o Ciro vai dominar a Palestina, vai dominar aquela região do deserto da Arábia. Olha lá, era um reino que era bem pequenininho, na verdade, nem eram várias cidades-estados, formou um reino e domina a Pérsia, Mesopotâmia, Palestina. O filho do Ciro vai dominar a Fenícia, até eles vão chegar a dominar uma parte da Grécia. O Cambises, que é o filho do Ciro, vai dominar o Egito. É aqui que acaba o Egito antigo,
como uma unidade. O Egito passa a ser da Pérsia. E depois vai ter um outro rei, são três, na verdade, os mais importantes, ou mais falados na construção do Império Persa, um cara chamado Dário. O Dário vai dominar lá para o Oriente, até perto da Índia, vai dominar a Ásia Menor. Eu sei que o Império Persa começou pequenininho, lá no Planalto do Irã, e vai dominar uma região grande, ó, desde o Egito, na África, até perto da Índia. Tudo isso virou o Império Persa. A Vitória está com a mão levantada ali. Ó. Fala, Vi. Eu não peguei quando você estava explicando direito, que eu estava notando outra coisa. O Ciro é quem? O Ciro era o rei de uma das cidades-estados, e ele juntou todas as cidades-estados e formou o reino da Pérsia. A importância do Ciro, Vitória, é porque ele fundou o reino persa, ele que criou o reino persa, e ele expandiu o reino. Olha lá, ele invadiu a Média, invadiu a Mesopotâmia, a Palestina, a Fenícia, a Ásia Menor, vai dominar uma região grande e vai formar um império. Vocês devem lembrar que a gente já falou sobre isso. Pedro está prestando atenção? O reino é o reino persa. Por que é chamado de império? É império quando tu domina um território maior. A diferença de reino e império é essa. O reino persa, quando domina outros povos, passa a ser um império. A formação de um império. É o primeiro grande império da história. A gente vai ter um depois, a Vitória já estava ali antecipando, a Vitória não, a Sofia estava antecipando, os romanos, que vai ser o grande império da história, né? Vai aparecer mais tarde, lá para o final do ano, na nossa timeline. André, você pode repetir Oi? Você pode repetir quando é o reino e quando é o império? 550 a.C. Depois eu vou mandar um texto para vocês, até já vi esse texto, lá no Class, eu mando para vocês um texto para vocês poderem estudar sobre os persas, tá? Então, agora, tem uma questão que a gente vem repetindo ela em vários povos, mesopotâmios, fenícios, egípcios, hebreus, que é a relação entre a geografia e a história. Né? A geografia não determina uma história, mas ela, de certo modo, ela limita algumas coisas e facilita outras. Por exemplo, o fato de estar na Suméria, na Caldeia, facilitou a agricultura. O fato de estar no litoral facilitou a navegação, mas as montanhas impediram a agricultura. Então, a geografia não é que ela determina, porque os seres humanos conseguem modificar o espaço para conseguir fazer alguma coisa. Essa é uma capacidade do Homo sapiens, né, de pensar. E se... Lembram dessa história? Os seres humanos conseguem adaptar o ambiente para aquilo que ele quer. E, às vezes, ele destrói o ambiente, né? Mas a geografia, de certo modo, facilita algumas coisas e impossibilita outras, ou dificulta outras, né? No caso dos persas, a partir disso que eu falei para vocês, olha lá, até agora, como é que vocês fariam uma relação entre a geografia e a história? A paisagem natural dos persas, ou do Planalto do Irã, e a história dos persas. Fala, Sophie. Oi? Eu ia falar sobre a relação da localização mesmo. Então fala, vamos ver. Como é que tu consegue fazer essa relação? Se é pertinente. Que é, tipo, no sentido mesmo do Egito, eles ficam em tal lugar, eles se movimentam até tal lugar. A localização deles. Tá, não entendi a relação que tu fez, Pedro. Não, na história a gente tá falando sobre todo o Egito, assim, né? Dominação, né? De cada lugar. Mas tem a ver com o que tu tá falando. Se tu conseguir fazer a relação, olha lá, Pedro, uma característica dos persas é a invasão, a dominação. Essa é uma característica que, para os mais atentos a isso, deve ter chamado a atenção. Ó. Os persas invadem a Média, a Mesopotâmia, a Palestina, a Fenícia, né? Os persas invadem um monte de lugar.
Agora, o que isso tem a ver? Isso é história, não é geografia. Invasão é história. Não tem nada a ver com paisagem natural. Mas o que isso pode estar relacionado com a paisagem natural? Fala, Maria. Eles viviam todos onde hoje é chamado Planalto do Irã. Só que, como eram cidades e estados, eram cada cidade num canto. E surgiu um cara chamado Ciro, que foi juntando todas as cidades, e foi dominando outras também. E nisso, ele formou o Império Pérsia. Maria, tudo que tu falou tá certo. Mas tudo que tu falou é história. Como é que era a geografia do Planalto do Irã? A Sofia tá tendo uma síncope ali, ó. Tá surtando do dedo levantado. Como é que era a geografia do Planalto do Irã e qual a relação disso com a história? Ó, história, o Ciro juntou, invadiu, dominou, etc, etc. Isso é a história que eu contei até agora, né? O Ciro, Cambises, o Dário, todos esses povos, eles precisaram dominar. Fala, Sophie. Eles dominaram primeiro, igual a Maria falou, eles tinham o Império lá, Império não, eles tinham o Planalto do Irã, que tinha uma temperatura muito alta, de quase 50 graus, e que eles não conseguiam viver lá por tanto tempo. Mas eles conseguiram se fixar, se acostumaram. Mas a partir do tempo eles decidiram ir dominando outros lugares com uma qualidade melhor de vida em um local adequado, né? Então eles foram dominando junto com o Ciro, né? O Ciro que foi dominando tudo, e daí eles conseguiram ter uma coisa melhor de vida, uma qualidade de vida melhor com a paisagem certa. Boa, Sofia. Giovanni, complementa aí, tá com a mão levantada. Tem mais coisas que dá para falar, ó. O João, Gabriel, Natália, não tem web. Eles estavam entre o Rio Eufrates e o Rio Tigre? Ah, seu áudio tá tão ruim, Giovanni. Ah, tá. É, eu sei. Eles ficaram Agora... perto do Rio Eufrates e do Rio Tigre? Isso. Eles ficaram do lado direito do Rio Tigre. Fora da Mesopotâmia, do lado direito ali, sabe? Ó, se a gente for pegar a paisagem, preste atenção lá na paisagem natural do Planalto do Irã. É uma região quente, árida, seca, quente, seca, desértica e montanhosa. Ok? Isso é a geografia, ó. Geografia. Geografia a gente faz um relato da paisagem natural. Ó, a escrita da Terra. Como que era a escrita da Terra naquela região? Seca, árida, montanhosa e com altas temperaturas. Bom, com essas características, o que eu já posso falar que o povo persa não é bom? Prof. Só um minuto, só um minuto. Que ele dominava todas as... Posso Deixa falar? a Luísa falar. A Luísa. Eles não eram de agricultura, tá certo? Boa! Eles não eram bons agricultores. Preste atenção nessa informação. Marina, entendeu isso? Entendeu? Ó, não eram bons agricultores porque a geografia não ajudava. É seca, é quente, é árida, é montanhosa. É um lugar horrível, que eles não conseguiram um lugar bom. Bom, se aqui a gente não consegue aquilo que a gente precisa para viver, a gente vai fazer o quê? Dominar. Então, Pedro, entendeu a relação que tem? Tu começou a fazer lá na tua fala, tua primeira fala? Ó, primeira característica do povo persa é a dominação. Ana Paula Martins está prestando atenção. Sim? Ai, André. É a dominação. Por que eles são tão dominadores? Porque o lugar que eles ficaram era ruim. Ou a gente invade outros lugares, ou a gente não vai ter como sobreviver. E daí tem uma coisa bem legal, antes de deixar a Maria perguntar ali, deixa eu falar para vocês, que era assim, quer ver? Ó? O Ciro, o Cambises, o Dário, quando eles dominavam o lugar, eles aceitavam a cultura local. Eles deixavam o rei que estava governando continuar governando. Eles podiam ter seus próprios deuses, a sua própria língua.
Eles não impunham a cultura persa. Eles deixavam o povo continuar vivendo como vivia, desde que pagasse aquilo que eles precisavam. Pagavam imposto com comida, que eles não têm, e homens para o exército, que eles precisam para dominar. Eles eram muito tolerantes culturalmente falando. Inclusive, eles vão falar uma língua que nem é deles. Eles vão falar o hebraico. Eles não só aceitavam a cultura do outro, como eles traziam a cultura do outro para dentro do reino da Pérsia. Fala, Maria. Tu tinha falado que a terra deles era árida, eu acho. Não sei. O que é uma terra árida? O que é uma terra árida? Alguém sabe? Seca. Seca, boa. É uma terra seca, Maria. É ruim. Não tem um rio ali, né? Não é que nem a Caldeia na Suméria, que o rio Eufrates e o Tigre enche e volta. Não tem rio nenhum para encher ali. Não é que nem o rio Nilo. Não tem nem o rio Jordão para matar a vontade e a sede. Fala, Pedro. Tem outra coisa que, por causa que eles não tinham água, eles não conseguiam tratar o porco, né? Cuidar do porco. Aí Também o porco, a cultura do porco, da pecuária do porco, não vai ser uma cultura dos persas, né? Assim como dos hebreus. Quando eu falei da história do porco dos hebreus, eu falei porque é uma característica do povo judeu não comer carne de porco. Até hoje, tá? Os judeus não comem carne de porco. Eles têm uma explicação religiosa para isso. Mas, de fato, a explicação ela é geográfica. Como aquela é uma região, a região que os hebreus ficaram, da Palestina, era uma região muito seca, não tinha como eles criarem o porco. Por isso que o porco não faz parte da cultura hebraica e acabou não fazendo parte da mesa da culinária dos hebreus também. Dos persas não vai ser diferente, também vai ser assim, Pedro. Só que a religião dos persas, que nós vamos falar depois, não vai ser tão duradoura quanto a religião dos hebreus. A religião dos hebreus trouxe a ideia de um Deus só, que é o que a gente acredita, né? Ou a maior parte das pessoas acredita. Um Deus só, que eles não chamavam de Deus, eles chamavam de Yahvé. Os hebreus vão trazer a ideia de um profeta. Vai vir para a terra um profeta, em nome de Deus, vai salvar a gente. E uma parte dos hebreus acredita que foi Cristo, uma parte acredita que não, que estão esperando ainda. Esses são os judeus. A religião dos persas acabou não ficando tão importante assim. Ela não sobreviveu. O que sobreviveu da religião dos persas? Que depois nós vamos falar, é essa ideia de que sempre tem dois lados. O bom e o mal. O claro e o escuro. O céu e a terra. Essa ideia a gente chama de dualidade. De dois lados. É uma ideia que veio da religião persa. Fala, Maria. Teve uma coisa que eu ainda não entendi. Eles criavam animais? Não, né? Criavam, mas animais que não precisavam de tanta água. Como é que se chama mesmo? Tu disse que eles dominavam muitos lugares, né? Como é que se chamam, tipo, se eles dominavam muitos lugares, como é que eles vão se chamar, tipo... Como é que eles chamavam esses lugares? Não, como é que se chama as pessoas Império. que dominam os lugares? My God, não entendi a pergunta. Eles formaram um império, os dominadores. Isso, obrigada, dominadores. Nada. Quem foi que caiu? Ninguém. Não sei. O André. A Cíntia. A Cíntia caiu. Oi? Eu escrevi aqui, ver se está certa essa frase. Os persas pegaram a cultura dos povos que eles dominaram, tá certo? Tá. E também aceitavam a cultura dos outros, né? Eles deixavam assim, quer ter o teu Deus, tenha o teu Deus. Desde que tu pague o que tu tem que pagar. Homens e alimentos. Homens para o exército e alimentos para sustentar o povo persa. E daí, Pedro, vai chegar uma hora que o Império Persa fica tão grande, olha lá, desde a Índia até o Egito, até quase a Grécia, ficou tão grande o Império Persa que ficou mais difícil de governar daí. De conter as rebeliões locais contra a dominação.
que alguns povos se rebelavam, de cobrar os impostos, ficava mais difícil de um lugar só governar tudo isso. Não é que nem hoje, né? Tem internet, televisão, telefone, celular, Na época não tinha nada disso. Era difícil governar um lugar muito grande. E daí, para poder administrar tudo isso, e cobrar os impostos, e etc., o Dário, que é aquele último que eu falei, que era primo do Cambises, sobrinho do Ciro, o Dário vai dividir o Império Persa como se fossem estados hoje. O Brasil é dividido em estados, né? E o Dário vai dividir o Império Persa em províncias, eles chamavam. Sabe como é que era o nome? Satrápias. Tá? Ele vai dividir em satrápias, e cada satrápia era governada por um sátrapa. Esses nomes estranhos, mas que vocês se acostumam com eles, tá? Os sátrapas. André, como é que escreve? Satrápias. Ah, tá. André, qual é o nome do coisa que eles vão dividir o império e vai virar o que mesmo? Satrápias. Vou escrever aqui, ó. Ok. Ai, a aula acabou. Ai, o chat não abre. Vai, filho. Nossa, gente, acaba daqui 2 minutos. Satrápias. Ó, divide em satrápias governadas por sátrapas. Sátrapa é quem governa. Mas será que dava para confiar num sátrapa? Naquela época, será que dava para confiar num governante de uma satrápia? Será que não ia Acho que passar não. fome? Por Será quê? como é que o Dário fazia para controlar esses sátrapas? Tinha Leis? pessoas cuidando? Cenas dos próximos capítulos. Colocava os filhos? Cenas dos próximos capítulos. A gente fala Nem sobre hoje isso. dá para confiar em todo mundo do Ah, governo. boa. A gente fala sobre isso na nossa aula de quarta-feira. Certo? Tchau. Ok. Tchau, pessoas. Bye, bye. Bom fim de André. Tchau, bom fim de semana. Essa gravação. Gente, tem que desligar a gravação. Cadê o André?